Ótimo. Então, já dando as boas-vindas, né, também aos alunos da Engenharia Ambiental e aos alunos da Engenharia Ambiental da Escola de Engenharia de São Carlos, né, da USP, e aos alunos da Arquitetura e Urbanismo, do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Taubaté, né, a qual o professor Ademir Fernando Morelli leciona, né? Então, sejam todos bem-vindos aqui hoje. Acho que vão ter uma final de manhã bem gostoso aqui, de muito aprendizado, né, com o professor Ademir Fernando Morelli. É só uma breve apresentação do professor Ademir Fernando Morelli, né? A palestra de hoje o nome é Ecovilas, né? Construindo uma vida sustentável, né? Eu acho que vai muito de encontro com os debates sobre a questão pandêmica e sobre a ideia de uma nova sociedade, uma nova forma de viver e morar, né? Acho que, de certa forma, a pandemia revela uma sociedade doente, né? E buscam-se aí alternativas para o enfrentamento dessa questão, né? A proposta das ecovilas é realmente a ideia de construir uma vida e um futuro sustentável, né? O professor Ademir Fernando Morelli, ele possui graduação em Ecologia pela Unesp em 1988, mestrado em Funcionamento Remoto pelo INPE em 93 e doutorado em Geociências e Meio Ambiente pela Unesp em 2002, né? Atualmente ele é professor assistente, doutor da Unital e professor convidado da pós-graduação. Opa, motorizando o pessoal. E da pós-graduação em Tecnologia e Gestão Ambiental da FAAP, né? Ele tem experiências nas áreas de ecologia, com ênfase em ecologia aplicada. Opa, é bom que a gente vai autorizando aqui já na entrada pessoal. Atuando principalmente na área de ecologia da paisagem nos seguintes temas, né? Planejamento e gestão ambiental, restauração ecológica, estudos de ambiente construído, assentamentos humanos sustentáveis, sensoriamento remoto, geoprocessamento, autorizamos mais um, planejamento e gestão de unidades de conservação e técnicas e meios auxiliares de ensino, né? Ele é consultor técnico ambiental também em projetos de MDL florestais, projetos de RED e projetos de pagamento por serviços ambientais, né? Também é autor de atlas ambientais aí, que foram desenvolvidos por municípios, qual, inclusive, há 20 anos atrás, né, eu trabalhei com ele no projeto Atlas Ambiental de São José dos Campos, né, foi a minha primeira atividade de pesquisa e extensão, né? O professor Ademir Fernando Morelli, ele é um grande irmão, né? Foi quem me conduziu aí, né, nos meus primeiros passos da minha carreira acadêmica, né? Eu devo muito a ele, muito do que eu sou hoje, né? É um pai acadêmico mesmo, né? Não só eu, mas foi com muito, né, eu e muitos aí aprenderam a andar, né, os primeiros passos da carreira acadêmica com o professor Ademir Fernando Morelli. Ele é uma referência, né? Já nos anos 90, quando pouco se discutia isso, ele já apresentava um olhar articulado de ensino, pesquisa e extensão, né? E muito focado nas questões ambientais e no olhar aí do desenvolvimento municipal a partir das lógicas da ecologia da paisagem, né? E da preservação do meio ambiente. Então é uma referência aí para nós nesse campo, né? E eu acho que uma coisa que vale a pena falar sobre o professor Ademir Fernando Morelli também é que isso tudo, né, não teria mesmo brilho, né, todo esse conjunto, né, que a gente apresenta, essa vasta experiência, se ele não estivesse imbuído de um sonho transformador, né? Que isso aqui movimenta a carreira acadêmica, o cientista, esse olhar transformador, né? Então, o professor Ademir Fernando Morelli, né, esse olhar transformador mesmo, esse sonho transformador, o fez não só construir um ideal, construir um referencial teórico, mas viver esse referencial teórico, né? Eu tenho acompanhado o professor Ademir Fernando Morelli já há mais de 20 anos, né? E ele tem a ideia das ecovilas, isso era uma coisa que foi sendo gestada ao longo do tempo, né? E é um sonho que vem sendo construído, né? Eu acho que a gente vai aprender um pouco, vamos aprender muito, né, sobre esse tema hoje com essa palestra, né? Então, Morelli, seja aí bem-vindo aí, né, apresentando você já para os alunos da engenharia ambiental, aí com seus alunos também da arquitetura, né? E vamos então à sua apresentação, né? Uma boa apresentação aí para você e para todos nós. O Raul, diga, Raul, você abriu uma pergunta, é isso?
Raul? Levantou a mão, mas não falou nada. Bom, então eu vou cumprimentar todos aqui. Será que cai? Isso deve ter caído. Uhum. Então, bom dia a todos. Eu tenho que agradecer imensamente, né, o convite para vir proferir essa palestra e também toda essa apresentação, né? Porque a gente tem uma carreira aí, né, de mais de 30 anos e a gente, quando alguém apresenta a gente fica até admirado, né? Fala, será que a gente é tudo isso ou algo, né? Na verdade, a gente não é nada sem o caso meu, sem os meus alunos, sem todas as pessoas que passaram, né? Pela vida toda acadêmica e pessoal da gente, né? Então, eu que agradeço aí, né? E o sucesso de pessoas, né? Dos meus alunos, ex-alunos, tudo é o meu sucesso. Então, eu vejo, espelhando assim você, Marcelo, né? Tudo que hoje eu vejo você reproduzindo, trabalhando com alunos e tudo mais, me sinto profundamente orgulhoso, né? E feliz de todo esse trabalho, viu? Mas a gente está sempre muito aprendendo, né? E isso é importante. E vamos hoje aprender realmente, todo mundo, no conversa, no diálogo, né? Vou passar um pouco aí do que eu dessa experiência que eu tenho com a Ecovilas, né? E depois vou falar um pouco sobre como começou isso, né? Então, o meu contato, né, a primeira vez que eu tive contato com a Ecovilas, na verdade, foi já assim numa vivência mesmo, né? Foi visitas que eu fazia numa Ecovila, que na verdade na época chamava, né, na década de 80, chamava comunidades alternativas, tá? Então tinha comunidades alternativas em Nazaré Paulista, né? Era uma das comunidades alternativas que mais, né, assim, tinha assim, projeção, né? Era essa de Nazaré, e ela tinha um centro de vivências, então dava cursos, né? Tinha toda já uma pegada muito do que as ecovilas atuais têm, né? Disseminação de uma cultura de paz, né? Muito importante. Então, eu comecei com visitas, depois foi uma permanência por mais longo período, que estava projetado para 3 meses, aí eu não queria ir embora, eu foi ficando 6 meses, foi ficando 9 meses. Aí, quando chegou para 1 ano, eles têm umas regras lá, né, que não podia ficar. Aí eu tive que sair, né? E aí foi que eu passei no mestrado no INPE também, aí acabei saindo de lá. Mas hoje, se for avaliar, me arrependo, eu devia ter ficado lá, né? Brincadeira, né? Mas seria muito bom também. Então, essa experiência, essa convivência inicial aí, né, nesse tipo de intercâmbio, foi transformador na minha vida, né? E eu creio que eu vou passar um pouco essa visão hoje para vocês, tá? Então, eu vou começar a compartilhar aqui, né? Que muito do que é hoje, tudo que eu acredito, que eu tenho esse sonho, começou lá, nessa vivência, nessa experiência, né? De curto prazo aí, né? Que eu fui ficando lá em Nazaré Paulista, tá? Então, eu vou passar aqui, vou começar a compartilhar aqui, né? Compartilhar. Tudo bem aí? Tá todo mundo vendo? Tá vendo, né? Tudo certo. Estamos. Tudo bem, eu agradeço. Professor. Então, oi, desculpa, tá cortando aí a fala? Seu som está falhando, viu, Cecília? Acho que a internet dela não deve estar não deve estar muito boa hoje. Tá bom. Parece que tem o Raul que está querendo falar mesmo. Ele está com a mãozinha levantada de novo. Não está conseguindo falar? Você pode colocar no chat também. Deixa eu ver se ele já não colocou alguma coisa no chat. Não. Tá? Então, vamos lá. Então,
o tema da palestra é Ecovilas, né? Construindo uma vida sustentável, né? E está o curso de especialização em design de assentamentos sustentáveis e ecovilas também, né? Então, eu sou do departamento de arquitetura e também sou coordenador do curso de especialização em design de assentamentos sustentáveis e ecovilas, que é o primeiro, né? Um dos primeiros, se não for o primeiro, para não ser, né? É um dos primeiros cursos, né? Aqui no Brasil, tá? E também, né? Sou membro da diretoria da Associação Pro Ecovilas, né? De São José dos Campos também. Então, aqui está o sumário, né? Vamos falar aí da crise como oportunidade de transição, né? Vamos falar um pouco de assentamentos sustentáveis, os conceitos, da rede mundial de ecovilas, falar sobre o histórico das ecovilas, né? Um pouco sobre os assentamentos sustentáveis, os objetivos do desenvolvimento sustentável, planejamento e gestão de assentamentos sustentáveis e ecovilas, o design, né, integrativo, que chamam, né, da GEM, alguns exemplos de ecovilas no mundo, no Brasil, e falar um pouco também, né, fazer um jabá aí, né, o curso de especialização em design de assentamentos sustentáveis e ecovilas da Unital também, falar um pouco sobre ele também para vocês aí, né? Tá? Então, vamos lá, né? Então, crise como oportunidade de transição, né? Então, nós estamos vivendo um momento único na nossa história, né? Enfrentando vários desafios simultâneos e crises convergentes, né? Que demonstram aí, né, que nós estamos num ambiente em deterioração. Então, a rede mundial de ecovilas e alguns especialistas globais aconselham que para superarmos todo esse momento, né, é necessário estimular a humanidade, né, em direção à sustentabilidade, em rumo à sustentabilidade, redesenhando tudo, desde nossas casas, nossos sistemas de alimentação, energia, transporte, economia. Tem que haver uma mudança radical na sociedade. Uma das condições, né, para que essa mudança ocorra, né, é a conscientização, né, das pessoas, a formação de profissionais com um novo perfil, né, firmado numa que a gente chama de cultura regenerativa, né, concepção de espaços regenerativos, né, que é como a Rede Mundial de Ecovilas entende que esse seja o caminho, né. E há já essa demanda espontânea da sociedade, né, essa vontade de mudança, né, surgida do crescente fenômeno de êxodo urbano, que já ocorria há algumas décadas, vem ocorrendo, mas que se acelerou nesse cenário pandêmico, né, e que deve seguir se ampliando nesse novo cenário, né, o novo normal. Tá? Então, isso é importante, tem uma mudança. No entanto, essa maioria dos neo-rurais, ou então pessoas estão buscando, né, uma nova vida, principalmente no campo, eles estão muito despreparados para esta nova forma de vida e acabam, nas suas novas ocupações, criando impactos negativos, tanto para o ambiente como para as suas próprias vidas. Né? Então, isso é importante de colocar. Né? E essa crise, né, que tem uma oportunidade, porque ele revela, essa crise, que o modo de vida das sociedades pós-industriais, aquela sociedade de consumo, ela tem padrões insustentáveis, né? Bem que compromete toda a saúde social e planetária. Então, em relação ao conceito de pegada ecológica, nós vamos aplicarmos, né, os padrões de consumo, né, de parte da população, principalmente a dos países que têm maior consumo, né, em que se destacam aí os Estados Unidos, né, alguns países europeus, seriam necessários, né, para suprir todas as necessidades, mais 4 planetas Terra. Né? Nós só temos uma. Então, por que está ainda sustentável? Porque há uma desigualdade planetária muito grande. Então, o padrão de consumo é um abismo muito grande. Né? Então, por exemplo, um cidadão africano, ele consome 1000 vezes menos energia e materiais do que um americano. Né? Não quer dizer que ele seja ecologicamente correto, quer dizer que ele não tem acesso a tudo isso, né? Porque esse é o padrão que eles têm como ideal de vida. Todos almejam isso. É um padrão de vida, de consumo.
Então, isso tem que ser questionado. E a urgência em se criar novos modos de vida saudáveis e sustentáveis a longo prazo. Esse abismo que existe, essa desigualdade não pode sustentar o planeta. Não é isso que deve sustentar o planeta. Né? Isso em si já é doentio. Né? Então, as ecovilas e outras iniciativas de transição, né, elas servem de exemplo, indicam caminhos na construção de uma cultura regenerativa. Né? E é importante que a questão das ecovilas é que é um movimento social propositivo. Ela dá o exemplo. Vocês não vendo a ecovila lutar contra isso, denúncia, fazer... Não. Elas dão exemplo. Elas já vivem o sonho delas de sustentabilidade, mesmo num contexto desfavorável. Então, ela tenta abranger diversas áreas da vida, né? Em contradição àquele foco em causa específica, então a causa é bem abrangente, é uma mudança bastante transformadora, né? E o método que a gente faz na ecovila é o de experimentação. Então, as ecovilas são laboratórios que criam, que testam ferramentas, metodologias, tecnologias para o desenvolvimento local integrado. Então, por exemplo, algumas ecovilas na Guatemala que não têm nem acesso à energia, né? Tem lá ciclomáquinas, né? Máquinas de lavar roupa, máquinas para gerar até a própria energia baseado em pedal, né? Então, eles têm sempre sistemas que são acessíveis, soluções locais, com meios e alternativas locais. Isso é importante. E outra pegada forte das ecovilas é em relação à educação e treinamento, né? Eles trabalham muito em prol da conscientização, capacitação e difusão de novas práticas e visão de mundo. Então, existe todo um ativismo, né, para tentar, né, mudar aí, né, os bairros que estão ao redor da ecovila, né, e algumas têm até abrangência nacional e internacional, recebem, né, pessoas, como eu vou falar depois, dos programas das ecovilas. Então, elas são um fenômeno, em síntese, né, um fenômeno urbanístico da virada do século XX. Porque a gente não quer que ecovilas, né, esse é um pensamento de quem trabalha com a difusão de ecovilas, não quer que elas sejam redutos ecológicos, né, isolados da sociedade. Pelo contrário, né, a gente quer que sejam integrados, ecovilas urbanas. Estamos lutando bastante para o movimento de ecovilas urbanas, né? Então, ela é um fenômeno que a gente considera como um fenômeno urbanístico, né, e que trabalha com novos conceitos de urbanismo sustentável, mas agregando também, né, outros valores maiores, né, ligado à questão de culturas tradicionais e de povos originários, né, outras formas de vivência também, principalmente dar uma visão espiritual, né, muito importante, essa questão espiritual nas ecovilas. Então, tudo isso. Então, elas estão diretamente associadas aos marcos e conquistas da recente luta também ambientalista mundial, além de serem produtos de uma crítica ao urbanismo modernista, segregacionista e impactante. Então, uma ecovila, em síntese, né, uma das formas de se explicar ela, é uma comunidade intencional, né? Então, uma comunidade é muito mais que um grupo de pessoas, né? Uma comunidade, ela passa ali por uma questão, né, até das relações entre aquelas pessoas, né? Como são aquelas relações que existem, né? Ela pode ser tradicional, pode ser urbana, né? Ela pode ser formada ali para finalidades específicas, uma intenção, por exemplo, educacional, né? Ela pode ter uma intenção ali de ser um exemplo, de colocarmos como exemplo. Então, são várias intenções. Ela pode ser a cola dela, que a gente chama, né? Pode ser mais espiritual, ligada a algum pensamento, né, religioso, ou um pensamento mais filosófico, né? E ela é conscientemente projetada por meio de processos participativos, tá? Então, existe muita participação entre as pessoas, justamente a estrutura dela é horizontal, não é hierarquia, é horizontal,
né? E de propriedade local. Isso é muito importante também, né? Usar o que há local, no local, soluções locais. Tá? E visa aí as 4 dimensões da sustentabilidade: social, cultural, ecológica e econômica, para regenerar ambientes sociais e naturais. Então, nós acreditamos que onde há degradação ambiental, há degradação humana. Tá? Então, as pessoas que não têm ética com o meio ambiente, não têm ética para com o ser humano, para com a sociedade. Tá? Isso é claro. Certo? Então, a regeneração que precisamos é ambiental, é social. Então, há uma definição aqui que a gente usa, então, como eu acabei de passar, e essa é a Rede Mundial de Ecovilas, que eu vou apresentar mais à frente. Ela é bem ampla, permitindo que muitos tipos diferentes de comunidades e projetos que existem no mundo sejam reconhecidos como uma ecovila. Por quê? Porque a ideia da Rede Mundial de Ecovilas, né, é fortalecer as diferenças, abraçar essas diferenças e não impor padrões do que seja uma ecovila. Então, é muito interessante isso. Né? E usar esses exemplos, né, o que os pontos fortes de cada ecovila existente, né, para serem boas lições de aprendizado para futuras ecovilas e até para as ecovilas já existentes. Então, é um fortalecimento mútuo. Então, embora cada ecovila seja única, ela categoriza, né, as ecovilas em 2 categorias gerais, que podem tanto ocorrer no meio urbano como rural. Então, são as tradicionais, que são aldeias, comunidades rurais existentes, que decidem projetar seu próprio caminho para o futuro, né? Usando aqueles processos participativos para combinar aquela sabedoria tradicional, né? Os povos tradicionais, os povos originários, que o pessoal chama de índios, né? São os povos originários, tá? Usando processos participativos, né? Que vão combinando essa sabedoria com uma vida mais sustentável e inovações positivas, não disruptivas. Uma inovação em si, ela não precisa romper com o passado para ser algo inovação. Então, é não disruptiva, não perder aquele valor cultural tradicional. Tá? E as ecovilas também podem ser intencionais, que é criado por pessoas que se reúnem novamente com um propósito ou uma visão comum. Né? Como eu falei, né? Esse propósito que a gente chama na ecovila chama de cola, né? O que une as pessoas, pode ser o ideal das próprias ecovilas, né? Difundir o ideal das próprias ecovilas, a busca por uma vida mais saudável, uma questão mais religiosa, espiritual. Então, são vários motivos, né? que unem. Né? E é muito importante que as ecovilas elas se organizarem numa rede, que tem âmbito regional, nacional, continental e mundial. Então, essa rede é chamada Global Eco Village Network, né? E aqui no Brasil, né, é Casa Latina, né, que ela é a Global Eco Village Network Latina América. Né? Nos representam aqui. E tem a Casa Brasil, que é aqui o que representa as ecovilas no Brasil. Então, conhecer um pouco mais da GEM. Então, aqui estão vendo aqui o site da GEM, né? Ela é muito importante esse site, porque, na verdade, ele agrega aí, né? Ele é o primeiro caminho de agregação, essa grande rede, né? Para catalisar comunidades para o mundo regenerativo. Então, aqui nesse site, né? Então, aqui tem as novidades, né? Sobre o que está acontecendo, né? Tem os encontros, olha aqui, né? Os grandes encontros sobre discussão das ecovilas, todos eles gratuitos, né? Tem cursos online, muitos gratuitos, ou então subsidiados até para estudantes, né? E aí, exemplos, né, de biblioteca muito grande, tem muita coisa aqui, pessoal, é um site para se explorar muito, tá? Aqui, uma das questões do site aqui, indo aqui em Ecovillages, né? Você tem aqui o mapa das ecovilas que se cadastram no mundo, né? Porque tem muitas ecovilas que
Depois eu falo também que são movimentos mais anárquicos, movimentos que eles querem ser off-grid, eles não querem estar em rede nenhuma, né? Então, tem muito também, a gente respeita todas as formas de pensar, né? Então, muitas ecovilas não existem aqui para rede mundial porque não se cadastram, porque tem outra forma de pensar e sem problemas nenhum, né? Então, mas aqui tem um mapa das ecovilas no mundo inteiro, as que se cadastraram, logicamente, né? E hoje, né, a gente leva a mensagem das ecovilas aos principais fóruns governamentais e sociedades civis. E ela é um importante participante do programa de treinamento das Nações Unidas, olha que bacana, né? Para ajudar governos locais a implementar a Agenda 21 e a Agenda Habitat. E ela também tem um status consultivo como uma ONG na ONU e tem representante em eventos como Encontro Mundial para o Desenvolvimento Sustentável. Então, é uma ONG bem ativa, né? E nós todos podemos fazer parte é muito importante isso, né? Fazer parte aqui da Casa Brasil, né? Começar atuando aqui, e aí ser membro também, parte da grande rede mundial de ecovilas, tá? Então, precisamos de muita ajuda, de muita colaboração, por isso que eu estou falando aqui da GEM, né? Porque, na verdade, a GEM, né? Não precisa pertencer a ecovilas para fazer parte da GEM. Basta ter o ideal. Isso que é muito bacana. Tá? Então, aqui estão todas as redes, né, continentais, né? A GEM África, tá? A Casa Latina, como eu falei, daqui da América Latina, a GEM Europa, né? A da Oceania, que é a GENOA, e a GENA, que é da América do Norte. Tá? Então, todas elas, né, contribuindo para formar a rede mundial da ecovila. E aqui os encontros, né? Certo? Então, em 2019 foi o último grande encontro latino-americano de comunidades sustentáveis, né, de bem unir, né, como eles chamam, né? Então, tem sempre aqui na GEM, vocês entram na GEM, entra na Casa Latina também no site dela, né? Pela GEM vocês entram aqui. Também vai ter aí os eventos todos, né, que a gente pode participar, tá? Sempre gratuitos, sempre abertos e acessíveis para todas as pessoas. Outra coisa bacana, né? Principalmente para os estudantes, e para todos aí, né? Intercâmbios, pessoal. Muitos intercâmbios, oportunidades de estágio, né? E aí, até muitos na forma de dádiva. Dádiva é uma forma que em Ecovila se fala, né? Você trocar o seu trabalho por vivências, por aprendizados, né? Eles chamam de dádiva. Eu aprendi isso muito precoce, né? Quando eu saí da faculdade, eu estava saindo. Eu entrei muito precoce também na faculdade, entrei com 17 anos, eu tinha 20 anos, já me formei, com 20 anos. E aí fui passar um tempo lá na Ecovila, né? E eu fui passar um tempo na Ecovila e eu não tinha recursos, né? E eu entrei nesse sistema de intercâmbio, de passar um tempo lá trabalhando e ganhando. Pô, trabalhei pra caramba, né? Fui escravizado lá. Fui. Trabalhava quase 4 horas por dia. O restante do meu dia passava em bibliotecas, fazendo cursos, né? Quer dizer, não existe isso de trabalhar ali, né? Pelo contrário, é uma forma justa de trabalho, uma forma digna, né? Então, a gente tinha uma divisão do trabalho, né? Eu fazia de tudo, inclusive fazia de tudo por causa do aprendizado mesmo e também da humildade, de você chegar e limpar banheiro também, limpar chão, né? E de organizar a biblioteca, trabalhar em vários aspectos para você ser mais completo até, né? É importante isso. Então, a gente aprendeu muita coisa. E aí, quando eu cheguei no final, né? Tem um envelope que eles deixam em branco lá, que se você tiver recurso, você deixa, se não tiver, não deixa. Eu fui lá pegar o envelope, né, para ver, tinha dinheiro lá. O cara falou, olha, você trabalhou a mais. Eu tinha dinheiro para receber. Eu falei, não, então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui esse dinheiro a mais como minha contribuição. Aí deixei. Mas, para mim, né, você que está acostumado com uma sociedade que tudo é pago, eu cheguei no final da minha vivência, fiquei lá hospedado 11 meses quase, cheguei lá, tinha dinheiro para mim ainda. Falei, não, eu vou deixar para a Ecovila, né? Então, mas a visão é totalmente diferente. O que eu aprendi lá, né, eu tinha que pagar, não eles me darem dinheiro, né? E eu paguei com o meu trabalho, de certa forma, sim, mas era muito pouco. Eu trabalhava aí 4 horas para ter tempo para mim. É uma das coisas. Não deixavam trabalhar mais. Eles não deixavam. Eu falei, não, você tem que ter tempo para o seu desenvolvimento pessoal, né? Meditação,
trabalhar com tear, trabalhar com alimentos, produção, né, de alimento, né, em harmonia com o alimento, na cozinha, aprendi a fazer pão, né, a tear, desde a roca, trabalhar com a roca, sabe o que é isso? Trabalhar com produção de um fio, né, você vê ali como que produz, desde o fio até a tecelagem, é algo altamente enriquecedor, né? Então, tem muitos programas, as ecovilas têm esse programa, têm essa possibilidade, alguns até pagam a passagem das pessoas. Tinha um na Austrália, esses dias, estava pagando passagem das pessoas, tá? Que queriam fazer. Olha que bacana. A ideia é ser bem mesmo, né? Trazer essas pessoas que estão mais em vulnerabilidade, países que estão com problema, trazer para serem como exemplo. Então, eles incentivam muito, pessoal. Tá? Incentivam muito intercâmbios. Bom, então, falar um pouco agora, né? Falar um pouco da GEM, agora falar um pouco sobre o histórico das ecovilas. Bom, ecovila é algo novo, né? Talvez como nós colocamos ali, né? Como um movimento em resposta a toda essa crise, né? Ambiental, social, econômica que temos, sim. Mas viver em comunidade, não. Né? Em milhares de anos, a humanidade viveu em comunidades sustentáveis, né? Contato bastante íntimo com a natureza, com diversidade gigantesca, né, no nível cultural, e imperava uma estrutura social de apoio mútuo e cooperação. Foi só mais recentemente, na história da humanidade, com o advento da sociedade patriarcal e guerreira, né, nos últimos 16 mil anos, que causou um impacto grande no planeta, né? Enquanto isso, as sociedades tradicionais ainda lutam por sobreviver, como nós estamos vendo aqui, né? Na questão, né, dos povos originários e tradicionais no Brasil, né? Que estão sendo a todo momento desrespeitados pelos próprios órgãos, inclusive, que deveriam protegê-los, deveriam ajudar a protegê-los, né? A própria FUNAI, todos eles, né? Então, comunidades, enquanto tradicionais, elas existem, né? Nós somos, né? Temos essa visão de se viver em comunidade. O ser humano né? Para viver em comunidade. Então, desculpa, acho que colou errado aqui um aqui. Deixa eu ver se não dá para apagar. Desculpa, colou aqui o que era para outra, né? Então, o movimento mais atual, vamos dizer assim, desse retorno, né? Ele veio muito aí, né, com o cohousing, né? Então, vou olhar aqui, né, cohousing, né? Que na verdade cohousing vem de collaborative housing, né? Casa colaborativa, numa tradução livre, né? Que é o que é o cohousing? É uma comunidade intencional de casas, né? Então as pessoas elas vão se agrupam em torno de um espaço compartilhado, né? Em que há, né, espaços em comum. Por exemplo, lavanderias, né? Pode ter ali escritórios compartilhados, mas não todo o espaço de vivência, tá? Alguns eles têm a privacidade, cada um na sua casa, né? Mas tem espaços em comum. Então, essa primeira geração, né, 1920, 1930, surgiu mais na Dinamarca, tá? É muito interessante, né? Que esse cohousing foi principalmente um movimento feminino. Muito interessante isso, que com o advento da Primeira Guerra Mundial, né, as mulheres se uniram e começaram a morar em sistemas mais de cohousing para ter ali proteção, né? Então foi muito interessante o movimento. E a segunda geração de cohousing, mais atual, em 1960, década de 60, muito voltado aí, né, para o movimento hippie, um movimento forte de contracultura, que eu vou falar também um pouco mais à frente, né, em que eles pregavam, entre outros valores, né, pregavam a questão da recuperação da vida em comunidade, né? Então, muitos associam aí o hippie a muita coisa, a droga, muita coisa negativa, mas essa questão aí foi produzida pelos meios de comunicação em massa, pela forma como conto, para denegrir a força e o potencial desse movimento, né? Então, quando passam imagens, geralmente, as imagens que passam o movimento hippie, o pessoal fumando, bebendo sem parar, é muito falso isso que querem vender, tá?
Então, tome muito cuidado com isso. O movimento hippie teve outras questões muito mais sérias, tá? Então, é importante ter essa consciência de que a informação ela é manipulada. Falar de fake news, isso aí já é muito mais, né, antigo, tá? E a terceira geração, né, na década de 1990, mais ligada aí sim a movimentos ecológicos, né? Então, tem as primeiras co-housing com alguns cuidados mais ecológicos, né? E aí eu vou falar de algumas também, né? E próximas ali do berço do movimento hippie, né? Então, tem Village Homes, né? Que é um dos principais também, que começou como uma visão mais de co-housing, depois já foi evoluindo para uma ecovila, tá? Então, a gente vai falar sobre isso, tá? Outra questão também, que é originária, são vários movimentos, tá, pessoal? Nós estamos falando do mundo, então são vários movimentos, várias tendências, né? Falamos aí uma linha mais tradicional norte-americana, europeia, falar aqui outros também, outros exemplos, né? Dos kibbutz e dos moshav, né? Em 1910, o Degania, que é o primeiro kibbutz, formado por 100 judeus vindos principalmente da Rússia e Polônia, tinham prioridade coletiva e ideias marxistas e sionistas. Então, é uma ideia muito louca. É uma só família, os caras. Imagina você ter só uma só família. Então, imagina você tenha só um. Olha a visão. Um só guarda-roupa, meu. Muito louco. As roupas são compartilhadas, tudo é compartilhado, né? Não é fácil viver isso. Então, eles metam... E tanto que com algum grupo de dissidentes, né, 60 dissidentes daí do Degania, né, formaram em 1921 o Nahalal, né, que é o primeiro moshav, que continua sionista, porém organizado em núcleos familiares independentes. Uma família de famílias. O outro era uma só família, não deu muito certo em algumas coisas, embora tenha até hoje, né? Esse aqui é uma família de famílias. E é muito interessante porque o kibbutz, vocês sabem, né? Eles são erguidos no deserto, né? Então, eles incorporam tecnologias, né, bastante apropriadas para o local, captação de água, né, de aproveitamento de água, de reuso, de uso do espaço, e mesmo também de formas até de planejamento, né? O pessoal da arquitetura aqui, o pessoal do planejamento aqui, olha que interessante, né? Aqui, por exemplo, né, o moshav, ele, olha que louco, né? As propriedades todas, então cada um tem sua propriedade? Não, mas é dividida por famílias. Então cada família tem uma tirinha aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui. Né? Cada família tem uma tira. Parece aquele diagrama da cidade de Jardim, né? Isso, então. O que é coletivo aqui, as casas, principalmente, tudo aqui próximo, ó, fica mais próximo desse centro aqui, para as pessoas ficarem mais próximas. E as culturas, à medida que vai atingindo aqui mais o fundo, fica mais para as culturas, né? Isso também é de um design que a gente chama permacultural. Depois eu vou falar um pouco sobre permacultura. Aqui é muita coisa para falar com pouco tempo, né? Tá? Então eles trabalham com isso. Aqui, bairros verdes também, né? Aqui nós estamos falando de Bed-Zed, que eu vou falar bastante para vocês também, né? Então, são bairros aí, né? Já também, né? Projetados para serem bairros sustentáveis. Mas não são ecovilas? Não, porque, na verdade, você é muito mais voltado, né? Uma visão assim mais de mercado também. Ó, você compra ali a sua habitação, né? Uma ecovila tem uma pegada um pouco diferente. Você não faz uma ecovila para vender uma ecovila. Entenderam? Você não vende, ó, estão vendendo terreno na ecovila, estão vendendo. Não, não é assim que se fala, né? Pode ter um valor que você paga, mas não é uma incorporação, tá? Então, depois eu vou falar melhor dos bairros verdes, né? Então, o bairro verde também, né? Uma nova tendência, que tentam resgatar também a vida em comunidade, né? Mas ainda são movimentos muito, né? De incorporadoras que colocam rótulo, então muito cuidado, né? Residencial, ecológico, tal. Daí você vai ver um tal ecológico só no nome, né? Ou então, é ecológico, até satisfaz ali, tem certificação, né? Depois eu posso até falar um pouco sobre isso. Certificações, né?
que são levados para dizer o que pode ser ecológico, mas elas focam numa questão mais da dimensão ecológica da sustentabilidade. Enquanto que as ecovilas, elas veem a questão espiritual, veem a questão social, né? Então, aqui os bairros verdes geralmente têm um foco muito grande, né? Muito maior no ambiental. E no histórico, assim, também, perfazendo aqui resumindo, né? Em 1930, então, elas surgem como comunidades intencionais, mas muito mais voltada para aspectos sociais, no caso lá, né? Na Dinamarca, né? Uma comunidade ali que se formou para autoproteção, né? Espirituais, como existem muito ligadas a próprios movimentos religiosos, né? E ou de serviços, também há alguns, né? Que eles fazem, por exemplo, no Japão há muitos, né? Eles fazem as cooperativas, né? Então, o sistema de cooperativa, né? É muito interessante também, né? Que eles vivem, de alguma forma, numa comunidade também intencional, mas não pode chamar, assim, de uma ecovila propriamente dita, né? Em 1990, como eu falei, as ecovilas surgem mais com aspectos ecológicos, né? E a primeira definição de ecovila, né? Como as ecovilas são, né? A partir da escala e perspectiva humana, um assentamento completo, né? Então, você não tem um assentamento só em que você tenta, olha, aqui é formado, né, por pessoas de tal faixa etária. Isso não tem sentido numa ecovila, né? Numa ecovila, você tem os grupos mais diversificados, né? Aceitar, abraçar as diferenças, né? Então, no qual as atividades estão inofensivamente integradas com a natureza, de uma forma que favoreça o desenvolvimento saudável e que pode ser continuado indefinidamente pelo futuro. Então, foram essas primeiras definições de ecovila. Em 93, foi criada a primeira rede de ecovilas, o Danish Ecovillage Network, né, por Albert Bates, né, que era um secretário regional da GEM, né, e ele foi no diretor do Centro de Treinamento de Ecovilas da Farm Community, no Tennessee. Muito bacana também, tá? Entrar, né, no site da Farm Community também, muito legal, tá? E ela é aí uma das pioneiras também, tá? Em termos de rede. Então, ela começou, mas ficou muito ali, mais nos Estados Unidos, né? E em 91, né, a ONG Gaia Trust, né, convidou aí o casal Gilman, né, Robert e Diane Gilman, né, que eles editavam uma revista, né, de contracultura, aí, a In Contest, para fazer uma pesquisa e verificar os exemplos melhores de comunidades sustentáveis que existiam no mundo. Então, eles viajaram muito e, como resultado, viram que não tinha nenhuma ecovila ideal, né? Que existiam bons exemplos, sim, mas a ecovila, naquele ideário que tinha, né? Não, todas elas ainda tinham, né, algo a se resolver, né? E aí, né, com essa visão de que usar e dar o exemplo do que conflitar com o sistema, mas dar o exemplo, né, foi feito um encontro histórico na Fundação Findhorn, né, Findhorn, na Escócia, que é da Ecovila Findhorn, né? E foi lançado globalmente o conceito de ecovila. Então, nessa ocasião, né, foi feito, né, toda uma grande conferência em relação das ecovilas do mundo, e essa conferência, né, ela lançou aí a Rede Mundial de Ecovilas, com função de construir e fortalecer redes regionais, nacionais, né, e promover cooperação entre as regiões e divulgar a experiência das ecovilas para formuladores de políticas, planejadores e o público em geral. Então, não ficar isolado, né? Então, a visão, né, da Rede Mundial de Ecovilas é isso, tá? Não ficar, né, você escolher um local lá, paraíso na natureza, e lá morar lá e falar, estamos vivendo o nosso, né? Não, nós queremos trabalhar ativamente para a construção de uma sociedade mais justa, mais sustentável, e nada de forma isolada. Por isso que se estruturar em redes, tá? E hoje, a GEM engloba mais de 15 mil ecovilas de 154 países, né?
no que se chama aí a Revolução do Hábitat. Tá? Eles chamam de Revolução do Hábitat. Né? O hábitat aí, né, entendido aí como a casa onde se vive, a forma, né, como se viver. Tá? Então, aqui tem várias ecovilas, né? Tem ecovilas tradicionais, né? Olha para ter uma ideia. Então, no Sri Lanka já é comum. Então, eles têm 11 mil vilas tradicionais que estão, né, logicamente, incorporando de uma forma, como eu falei, não disruptiva, novas técnicas mais sustentáveis de viver. Então, está incorporando sem perder a cultura tradicional. Então, onde existem mais ecovilas no mundo, com certeza, no Sri Lanka. Tá? Pela própria natureza, a forma como se agregam as comunidades tradicionais. Também, né, Eco Yoff e Kalula FIFA, né, também no Senegal, Projeto Ladar, no Planalto Tibetano, também, ecocidades como Auroville, no sul da Índia, né, e Nimbin, na Austrália, que são também, já tem 2 mil habitantes, né, ecovilas grandes, já que são ecocidades. Pequenas ecovilas rurais, como Gaia Association, na Argentina, né, e esse é muito interessante, Rui Coyó, no México também, né? Que tenta incorporar aí a vida, os conceitos tradicionais astecas, né? A vida comum. Depois cabe até falar aí da Cidade do México, né? Foi um grande desastre ambiental que foi feito com os espanhóis, né? Mudaram toda a questão ali tradicional da cultura asteca que tinha, né? Então, eles destruíram praticamente todo um sistema que tinha de produção, né? E hoje a Cidade do México em si tem problemas sérios. Eu estive lá visitando, tem problemas sérios, principalmente de suprimento de água devido a isso, terem destruído. Porque eles já tinham todo um sistema de dutos, de captação de água e tudo mais. Tá? Então, a Cidade do México é racionamento, atrás de racionamento de água, porque destruíram uma estrutura que já existia antes da colonização. Olha que coisa louca, né? Destruíram aquele conhecimento vernacular, milenar. Né? Então, é muito importante isso. Também, né, agora aqui, né, projetos de permacultura, né, também, permacultura é a base do planejamento da Ecovilas, depois eu vou falar um pouco, né, Bill Mollison, todo o seu pensamento do Bill Mollison. E com a referida Crystal Waters na Austrália e Barros no Brasil. Tem a Barros também no Brasil. Centros educacionais como Finhorn, Ecovirgem, Centro para a Tecnologia Alternativa no País de Gales, né? Fartlands, no Massachusetts, Tamera, em Portugal, muito interessante também. Né? São várias ecovilas que existem. E as ecovilas, em 98, foram nomeadas oficialmente na lista da ONU as 100 melhores práticas para o desenvolvimento sustentável como um modelo excelente de vida sustentável. Então, as ecovilas, né, hoje, elas conseguem agregar, além, né, do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 11, né, cidades e comunidades sustentáveis, também, né, o item 2, o objetivo 2, erradicação da fome, saúde de qualidade, água limpa, saneamento, energias renováveis, inovação e infraestrutura, consumo responsável, muito importante isso na Ecovila, combate às mudanças climáticas, vida debaixo da água, vida sobre a terra, né? E eu vou falar esse aspecto aqui da vida para vocês, tá? Que é muito importante das ecovilas, tá? É muito interessante isso. Então, elas satisfazem. Paz e justiça também. Foi uma injustiça que eu não colocar aqui. Muitas, todas elas têm cultura de paz, né? É muito importante isso. E de parceria. Se for ver, a maior parte dos objetivos de desenvolvimento sustentável está cumprido por eles. Então, por quê? Né? Então, a primeira questão, planejamento e gestão. Como que é um planejamento de uma ecovila? Né? Desde a sua concepção, como surge uma ecovila? Né? Então, como eu falei, diferente vamos falar as tradicionais, né? Surgem aí, né? Como já foi falado, né? As tradicionais já existem e elas vão no movimento aí, né? Interessante de inovação, né? Vão incorporando novas tecnologias sem perder a cultura tradicional, respeitando essas culturas tradicionais, tá? Então, não se incorpora coisas que vão destruir aquela cultura. Tem-se um cuidado muito grande. Agora, como que surge uma nova comunidade, assim, intencional, a intencional, não a tradicional? Como que surge, né? Então, é uma incorporação, chega lá, vamos comprar terreno ali na Ecovila, vamos morar ali na Ecovila, né?
pessoas de diferentes perfis, que mal se conhecem, né? Isso existe, tem uma tendência também, né? Algumas já começando a surgir aqui no Brasil e no mundo assim, né? Mas não é o normal e o que se espera. Então, existe hoje, né, grupos no Facebook, eu faço parte de alguns deles, de Ecovila aqui, exatamente isso, olha, tenho intenção aí de formar um grupo para formar uma Ecovila. Coisa espontânea. Olha, quem quer ir, olha, aqui do Vale do Paraíba, olha, estou aqui em São José, fazendo uma Ecovila, quem que comunga desses ideais, a nossa Ecovila vai mais nessa pegada, olha, nós queremos ter uma escola, né, queremos ser difusores de conhecimento da Ecovila, ou queremos ser mais agricultores. Então, qual o perfil? Aí, coloca nas redes, coloca nos sites mesmo, que já tem sites especialistas nisso, e vai agregando as pessoas. Então, as pessoas vão se formando grupos. Né? Semana que vem mesmo, nós vamos receber um grupo, né, que é de Campinas, que é interessado numa Ecovila, né, vivendo numa Ecovila, só que falta terra para eles. Eles têm um grupo, falta terra. Vamos conhecer o lado da nossa Ecovila, que do lado da nossa Ecovila, a gente quer que tenha outra Ecovila também. E aí vão conhecer e vão ver se conseguem comprar ali diretamente da pessoa, sem atravessador, comprar terra, eles mesmos fazer o que chamam de urbanismo, né? E aí é assim que surge, pessoal. A concepção de uma Ecovila é espontânea, né? É algo assim que não é um movimento, eu não tenho aqui um empreendimento imobiliário. Não existe essa questão na pegada mesmo dos ecovileiros, tá? Existe uma questão, uma resposta até econômica. Pessoas que perderam emprego, pessoas que estão marginalizadas na cidade, né? Estão sem perspectivas, né? Sociais, econômicas, né? E querem viver isso, né? Querem viver de outra forma. Então, se reúnem, mas o problema qual que é aí? Despreparo. Por isso que a nossa Ecovila, por exemplo, a Ecovila Vargem Grande, a Associação Pro Ecovilas, ela existe justamente para isso, para orientar essas pessoas, né? Que tem muita gente que vende terrenos que não pode construir, que a engenharia ambiental está aí para dizer, né? Tem que ter a legislação ambiental, tem todo o que tem que ser respeitado, não é chegar pessoas despreparadas ali e começar a mexer ali, né? Não é assim, né? Tem que ter um preparo. Então, a gente faz isso. Então, as ecovilas exploram novas técnicas, como arquitetura verde, engenharia ecológica, restauração ecológica, desenvolvimento regenerativo, né? Que vai sustentar esse padrão de interdependência. Mas, já o núcleo dela, conceitual, é a comunidade. Não tendo comunidade, por isso que não pode chegar falar, estou vendendo aqui terreno, pessoas aí de diferentes, né, que às vezes nem... Não é que não é se conhecer, nem se conhecer, pode se conhecer depois, mas o problema é esse. Quais interesses? O que a pessoa entende por Ecovila? Né? Uma pessoa vai pensar que o Ecovila é um bairro verde, não vai querer se engajar em movimentos, não vai formar o que a gente chama do núcleo de uma Ecovila, que é a comunidade. Né? Então, falta isso. Né? Então, tem que ter as 4 dimensões de sustentabilidade. E como comunidade, a primeira é a social, depois a cultural, a ecológica e a econômica. Olha que bacana, né? Então, a social aqui, as pessoas, né? O desenho aqui é bem claro, né? A ecológica aqui. Olha a econômica, né? Cooperação, economia, né? Na visão da economia solidária, né? Uma economia que ajuda mútua, tá? E o cultural também, muito importante, respeitar as culturas das pessoas. Então, design, eu vou dar uma aceleradinha aqui, que eu estou vendo que tem muita coisa para passar, né? Todos nós podemos ser design, né? Eu sou especialista que fez o curso, né? Inclusive, nós temos um curso de design, né? Para a GEM, no sentido amplo, todos podemos ser design. Todos criamos juntos o mundo em que vivemos e somos todos responsáveis pelo futuro das nossas comunidades, pelo bem-estar das gerações vindouras, por toda a vida no planeta. Então, design é a forma com que criamos juntos nosso mundo. Seja para mudar objetos materiais, construir uma casa, criar uma comunidade, levar uma biorregião, uma grande área, né, a usar padrões sustentáveis no uso dos recursos, ou tornar a presença humana mais sustentável e significativa no planeta. Tá? Então, o design sustentável deve estar integrado às condições ecológicas, sociais e culturais
de um determinado local sem causar danos. Tá? Então, o design integral, né, uma visão sistêmica, tá? É aquele que une, né, vários princípios, consegue reunir em projetos mais holísticos, que vai fazer sistemas mais resilientes. Tá? Então, isso tudo combinado com colaboração, com participação, né, estruturas horizontais de decisão. Né? Então, e esses princípios são colocados em prática de forma a integrar, incluir ativamente todos os envolvidos. Então, tem muito aprender com a natureza, observar a natureza. Né? A permacultura é isso, né? É observar a natureza, né? Aprender com ela. Praticar o pensamento sistêmico completo, aquele pensamento mais, né, holístico. Identifica ativos, necessidades e pontos de alavancagem que existem no local. Então, se eu tenho terra para usar no local, né? Por que eu vou, fazer uma construção de bambu, né? Aí eu vou trazer bambu lá de 200, 300 quilômetros, só a pegada de carbono, a pegada ecológica desse bambu fica pesada, né? Não é por aí, né? Vamos fazer o que tem local. Então, se quiser bambu, vamos plantar um bambu aqui. Vamos produzir bambu aí, sim, né? Nada contra o bambu, mas ele tem que ser o que existe ali, o que permite que se faça, né? Porque isso que tem, adaptar soluções à escala e ao contexto que você se insere, né? Estar ciente do privilégio que você tem de estar num certo local e usar isso para benefício, né? Então, eu tenho o privilégio de ter água. Eu tenho que pensar, né, que eu posso, além de melhorar da segurança hídrica, eu posso também ajudar quem pode estar passando problemas, né, no entorno. Tá? Então, isso é importante, é um princípio ético, inclusive. Construir alianças em todas as divisões. Né? Tem briga com o vizinho, mas fazer, né, parcerias. Né? Nós estamos do lado do movimento do assentamento sem terra, né? Dos assentamentos. Nós só temos aí já parceiraços lá nosso, né? Fazer parcerias com esse pessoal, né? Trocar saberes, envolver com todas as partes interessadas em projetos para o futuro. Então, a gente, não é só nós ali, convidamos ali todos os nossos vizinhos para, o que nós vamos querer aqui para o local. Tá? Foi muito interessante isso. E espalhe os padrões centrais de regeneração. Começar a divulgar, com palestras como essa, com formas, a gente quer mais pessoas, somente a geração de vocês aí, né? A geração nova aí, transformadora. É muito importante. Então, as ecovilas incluem, geralmente, né, preservação e manejo de ecossistemas locais, produção local e orgânica de alimentos, segurança alimentar, tá? Utilização de sistema de energias renováveis, certo? Também segurança energética, a gente pensa muito na ecovila, tá? A gente quer ser mais autônomo possível, né? A gente sabe que autossustentável é algo assim, pode ser até inatingível, mas a gente tem uma questão, né, de autossuficiência em alguns aspectos, né? E utilizar isso como metas, né? E às vezes o que não podemos ser autossuficientes, você conseguir ter mecanismos de parcerias. Utilização de material de baixo impacto ambiental, geralmente a bioconstrução, criação de esquemas de apoio social e familiar, moeda própria, né? Trabalhar com escambo, trocas, né? Escambo parece uma palavra feia, né? Mas é trocas, né? Moedas locais. Então, por exemplo, na Ecovila que nós temos lá, não temos espaço pagado, mas a gente produz hortaliças, troca hortaliça, né, por leite. Tá? É uma forma de fazer isso. Tem vários outros esquemas, né? O CSA, as comunidades que sustentam a agricultura. Então, tem várias formas. Abraçar a diversidade cultural e espiritual do local. Né? Então, muito importante isso. Nós temos aí pessoas no nosso grupo, desde pessoas que são ateus, né, até Hare Krishna. Aí vai. Respeito. Né? Governança circular e empoderamento mútuo. Então, trabalhar com sociocracia. Né? Não é democracia, é muito mais que isso. É sociocracia. Né? A democracia, né, cria divisões. Né? Técnicas de consenso não criam divisões. Né? Então, por exemplo, no condomínio, reunião de condomínio, quem quer isso? Quem que não quer aquilo? Né? Lá tem 20 pessoas, né? 11 ergueram a mão, então vai ser aquilo que os 11 decidiram. Está errado isso.
e a divisão. Consenso. Vamos conversar entre os 20, né, para ter uma resolução comum. Às vezes nem tanto lá como cá, como cada grupo quer. Caminho do meio. Pensar isso na sociedade. Exatamente. Por isso que tem que mudar a cabeça. Né? Imagina uma reunião de condomínio isso, né? Colocar a técnica nesse consenso. Né? Você tem que começar. Se não começar um dia, nunca vai ocorrer. Né? As coisas mudariam muito. Economia solidária, cooperativismo, rede de trocas, né? Fundamental. Sistema de saúde integral e preventivo. Né? Trabalhar com isso. Nós temos um médico lá, na nossa Ecovila, né? E hoje ele está trabalhando com uma medicina mais tradicional, mas ele quer mudar. Ele falou, não, vou trabalhar com isso com outra forma. Então, exatamente o preventivo, que não é feito. Né? Comunicação e ativismo global e local, exatamente. Estamos para fazer um site, né? Ter locais, quer dizer, uma Ecovila tem que ter essas visões. Né? Então, uma Ecovila, geralmente, ela se baseia em soluções da natureza, né? Soluções baseadas na natureza, respeito a formas, tá? E a função natural. Então, as formas da natureza, veja aqui as curvas de nível do local, todas respeitadas. Essa aqui é uma paisagem de retenção de água. Estamos fazendo a Ecovila. Paisagem, retenção de água para ter o ciclo hidrológico completo. Por quê? Porque a maior parte das paisagens agroindustriais, paisagens urbanas, é o ciclo hidrológico completo. O que é isso? Falta infiltração. Tem muito escoamento superficial, falta infiltração. Né? Respeitar as formas da natureza, aprender com elas, utilizá-las. Né? Agricultura ecológica. Nós trabalhamos muito com agroecologia, agricultura sintrópica, né? Agrofloresta, que não precisa desmatar, agricultura orgânica, biodinâmica, trabalhar com plantas alimentícias não convencionais, né? Interessante isso aí. Energias renováveis, né? Então trabalhar, né, com o máximo, né, com fontes alternativas de energia, né? Nós temos lá o nosso catavento, né? Tem aqui os de energia fotovoltaica, né? O uso de ciclomáquinas. Então nós vamos ter uma academia, o pessoal vai malhar, só que vai produzir energia para nós. Ciclomáquinas para produção de energia. O pessoal quer fazer treinar aí, né? Vamos começar. Esteira, quem mexe na esteira não é motor, não, é a pessoa. E produzir energia. Estamos já adaptando algumas coisas. Nós temos lá um nossos integrantes, é um professor Pardal, e ele está fazendo isso já. Saneamento sustentável, precisa trabalhar, né? Com formas alternativas de saneamento, certo? Aqui estamos vendo um círculo de bananeiras, né, sendo feito, tá? Simples, técnicas simples, né? Técnicas que dão aí um tratamento que já é comprovado, né? E tem pesquisa na universidade, isso que é importante, né? Que comprovam que tem sim, né, um nível de segurança aí. Aproveitamento. O Geisa instalou um sistema desse lá no Nova São Carlos, inclusive. No assentamento lá, né? Isso, é. Maravilha, maravilha, tá vendo? Aproveitamento de resíduos ou recursos, lógico, né, pessoal? O máximo possível, cortar já na origem, trazer resíduos, né? Tudo que gere resíduos. Mas o que não for possível, reaproveite-se, reutiliza-se, né? É muito importante isso, né? Então, a Ecovila deve atentar-se para isso. Então, faz aqui brinquedos de materiais plásticos, faz aqui lugar para guardar os próprios, né, alimentos e tudo mais, né? E aqui, né, depois eu vou passar agora para vocês para algumas ecovilas no mundo. Só que eu esqueci de falar uma coisa importante, que tem a ver... Então, estamos falando de ecovila, né? Então, a ecovila, os habitantes de ecovila. Isso é uma coisa que nem a GEM atenta-se tanto. Isso aqui é uma questão mais... uma luta minha no sentido de que eu não estou vendo tanta gente falar sobre isso. Assentamentos humanos sustentáveis é o termo que o pessoal usa tecnicamente. Aí eu ousei, tá? Colocar só assentamentos sustentáveis. Estou ousando fazer isso. Tá? Por que não humanos, professor? Tá. Eu vou perguntar agora uma pergunta que eu fiz para o Marcel. Marcel, quantos mil habitantes tem São Carlos?
Quantos mil habitantes, Marcelo? São 175 mil, se eu não me engano, 275, se eu não me engano. 275 mil, o quê? Humanos. Humanos. Você está falando de humanos. Ah, tá. Você está falando de humanos. Eu perguntei habitantes. Ah. Entenderam a jogada? Para ser 254 mil, mas acho que é o censo de 2010 deve estar com 270. Então, não dá, né? Quantas formas de vida existem em São Carlos? Né? Quais são os habitantes todos, né, de São Carlos? Considerando todos, insetos, todas as formas de vida. Aí a diferença, a ruptura com o antropocentrismo é grande. Então, não é assentamento humano, é assentamento sustentável, porque tem que ser para toda a vida, todas as formas de vida. Essa é uma disruptura que estou escrevendo um artigo, quero levar para a GEM, porque ainda a própria GEM traz esses traços, né, de que ela tem um discurso, só que ela é centrada muito no humano ainda é muito antropocêntrica. Ela mesma, em si, porque ela traz essa herança. É normal. Mas nós temos que fazer, se quisermos tem a dimensão ecológica no ecossistema, eu como ecólogo, nós temos que ter uma visão ecológica e não antropocêntrica. Né? Então, respeitar todas as formas de vida. Por isso que não é assentamentos humanos sustentáveis, é assentamentos sustentáveis pura e simplesmente porque é todo tipo de ocupação para todas as formas de vida, visando não os padrões humanos de vida, de qualidade de vida, mas os padrões ecossistêmicos. Isso é algo que é inovador, né? Que tem que ser agregado. Então, esse é um discurso que eu estou colocando agora e que difunda essa ideia. Tá? Eu não vi outras pessoas falando sobre isso. Tá? Não é uma coisa que eu veja isso sendo repetida por aí. Né? É por isso que eu estou falando, que eu estou usando falar isso em meios acadêmicos, em meios... Geralmente o pessoal ri ironicamente, mas é por aí, né? Eu estou pouco, né, ligando se eles riem ou não. O discurso meu aqui é no sentido de que esse é o ideal que deve ser. Se você quer algo sustentável, tem que ser sustentável para todas as formas de vida. Então, nós podemos debater sobre isso, né? Mas isso é uma questão importante. Tá? Então, é muito importante, né, que nós quisermos incorporar, né, antes de entrar aqui, então, em formas de ecovírus que estão para o mundo aí, né? Então, Finhorn, Ecovillage, né, eu começo sempre por ela, porque a gente começou nela, né? E eu preciso falar a história da Finhorn, né? E aqui vocês veem hoje ela como é, certo? Né? Ecovila. Vocês sabem como que ela começou, né? Eu não, se eu for falar como começou, eu tenho os desenhos, as figuras, não incorporei nessa aqui. Começou com um grupo, né? Que justamente estava aí marginalizado nas cidades, pegou tudo que tinha em carro, em barraca. Estamos falando na Escócia, um frio do caramba, frio, né? Barraca, trailers, o que podiam, e acamparam no lugar. Começaram a apropriar daquele espaço, tá? E aí, eles fizeram hoje o que é a comunidade de Finhorn, que é hoje você vê, né, Finhorn, né? Tá? Aí, toda a estrutura, mas não vi aqui, ó, as barraquinhas deles aqui, ó. Começaram com barraquinhas, passando muito frio, né? Passando todo tipo de cuidado, hoje é exemplo mundial em ecovilas, tá? Então eu começo por ela, porque demonstra bem a pegada que é das ecovilas, né? Não é algo elitista, e nem pode ser como o empreendedorismo hoje, mobiliário está aí, né? Tal local é condomínio ecológico, se apropria disso, né? Não é ecovila. E quem coloca, e ainda tem uns que colocam ecovila tal, não sei o que lá, ecovillage. Né? Pô, o que é isso? Né? Se apropriar de um termo que não pode nunca ser colocado ali. Tá? A ecovila é essa pegada que esses caras aqui, enfim, essas famílias tiveram. Tá? Imagina, não é sair para ir acampar em algum lugarzinho que nem aqui, que você suporta até o inverno. Estamos falando da Escócia. Tá? Gelo aí vários meses. Então, esse pessoal foi um desbravador no sentido de... Né? E hoje são exemplos para o mundo. Olha hoje como está a comunidade Finhorn. Estão vendo aí, né? A mudança toda, né?
Então, hoje eles têm autonomia energética, são grandes centros de difusão do conhecimento sobre ecovilas no mundo, né? São das sedes da Rede Mundial de Ecovilas. Fundamental, importantíssimo hoje. Tá? Agora, tem outros também, que dão muitos exemplos, né? O de sustentabilidade, o Kibbutz Lotan também, um dos pioneiros também, né? Que tem soluções sustentáveis no deserto. Então, de reuso de água, né? Então, tem muita gente indo lá aprender, né? Porque essa, infelizmente, com as mudanças climáticas, vai ser uma nova realidade, escassez de água, tá? Então, quer aprender como mexer com ela, como manusear essa. Está aqui Dan-Hur, na Itália, cerca de 1.000 pessoas vivendo na comunidade Dan-Hur. Dan-Hur é um grande centro cultural, de diversidade, lindíssima ecovila, tá? E locais que a gente pode visitar. Você é muito bem-vindo, desde que se comunique com eles lá, tudo antes, né? Avisem tudo, você é muito bem-vindo. As pessoas que comungam, né, desses desejos, então podem, né, conhecer. Artista, a maior parte artistas, né? Espírito artístico muito grande. Tamera, em Portugal. Tamera também, uma região que chove como no semiárido lá nosso aqui. 600 a 700 milímetros anuais, pouquíssimo. Abundância de alimentos, abundância de água. Por quê? Paisagens de retenção de água, né? Formas de uso eficiente de água. Mas alta tecnologia? Não. Tecnologias integrativas. Tá? Não quer dizer que eles tenham algo totalmente high-tech, né? É uma disruptura, eles não teriam recursos para isso. Então, eles têm aqui, eles constroem, né, paisagem de retenção de água, eles praticam, né, com essa água aqui o máximo possível de plantio com reuso da água, né? Usem estufas, aqui, energia, né? Então, isso aqui, o que é isso aqui? Isso aqui é um fogão solar. Vocês estão vendo aqui um fogão solar. Esses fornos solares, né? Então, eles têm já produz alimento e já tem cozinhas solares. Olha que bacana, para processar esse alimento. Então, é muito bacana. E estamos falando aí do BEDZ, né? BEDZ Zero, né? Energy Development, né? A maior comunidade de uso sustentável misto do mundo, né? Então, é muito interessante que ela já foi feita e concebida para isso, mas, como eu falei, aí ela já é uma... Por que não estamos falando de ecovila? Porque ela começou numa pegada, né, de alguns pioneiros, sim, de mudar, mas depois ela foi incorporada e foi vendida, foi sendo vendido como qualquer empreendimento. Só que as pessoas que compravam aqui tinham que assinar um termo de compromisso de usar. Aí a pessoa era conscientizada, você está comprando num tal condomínio, você tem que viver segundo tais padrões. Você concorda? Se você não concorda com isso, você vai ser convidado a se retirar. Tá? Ele perde a propriedade, ele devolve o valor e tal, mas ele... Né? Então, é muito interessante, né? Porque ele foi concebido, é um projeto de arquitetos, uma arquitetura altamente eficiente de passividade, arquitetura passiva, que a gente chama, né? De aproveitar o máximo de energia, né? Aproveitar o máximo possível, tá? De aproveitamento do vento, de tudo local. Tá? Então, muito interessante a forma aqui. Eu não vou poder explicar com tantos detalhes pelo avançado da hora. Né? Tá? Aqui também, né, as chaminés dispersoras, produção de alimento em tudo quanto é espaço que tiver, jardins verticais, ou seja, a importância para o espaço para eles, né? Se nós tivéssemos essa noção, essa falsa noção de infinitude que nós temos aqui no Brasil, né? Porque tem um país grande, né? Tem que ter essa visão de produção em pequenos espaços. Esse aqui é o grande diferencial deles. Tá? Aqui também, Ecotrulli Park, no Peru, vida simples, né? Simplicidade voluntária, é algo muito presente nas ecovilas, tá? Certo? Não quer dizer você regredir lá, viver como os próprios. Não. É você abrir mão de muita coisa. Tá? Estilo de vida tradicional indiano, autossustentável, jardim orgânico, voluntariado, yoga, filosofia védica, é algo que eles prezam lá. Né? Aqui no Brasil, né? Ecocentro IPEC, né? Em Anápolis, né? É um grande difusor, né? É um dos que tem
hoje, tá? Eles vão, inclusive, começar a dar cursos de especialização também, né? Um grande difusor da permacultura, né? Tá? Instituto de Permacultura e Ecovilas do Cerrado, IPEC, né? Grande difusor da permacultura, que eu não vou poder falar hoje pelo tempo aqui todo, né? Mas é muito importante que eles comungam dos princípios éticos da permacultura. Cuidar da terra, cuidar das pessoas e compartilhar excedentes. Muito importante isso. São os 3 grandes princípios éticos da permacultura que são aplicados na maioria das ecovilas. Aqui, ó, umas oficinas, né? Aqui é o Terra Una, também, umas que tem também a chancela da Gaia Education, também já tem um curso, né? Também voltado para a permacultura, Terra Una, certo? Eles também têm moedas locais, sistemas de mutirão, né? Bioconstruções. Piracanga, esse aqui é um paraíso, o pessoal lá tem Piracanga, né? É uma ecovila, né, que tem na Bahia, mais voltada, né, para o movimento mais religioso, mas é um ambiente muito interessante, né? Parte da Piracanga é formado por ecovila, parte que não quis participar não é. Olha para você ver a liberdade até de pensamento das pessoas, o que elas querem ser ou não, né? Mas é muito interessante, tem muito aí de sustentabilidade também, aceita também trabalho voluntário, aceita todos os tipos de... Aqui. Escola Inquiri, também, para quem quer, é uma pegada educacional, né? Aqui já é mais voltada, né? Eles ensinam filosofia aqui, tá? Ensinam as pessoas, né? A produção local, a tudo mais, todos os valores muito perdidos aí, né? São resgatados nessa escola Inquiri, também na Bahia. Arca Verde, no Rio Grande do Sul, também, né? Também uma ecovila também, pequena, mas uma voltado aí para a vida comunitária, né? E também muitos cursos, também muito interessante, né? E aqui, para finalizar, estou passando meio rápido, também tem o curso nosso, né, para quem se interessar, né? Aqui tem o endereço do nosso site, depois eu posso passar aqui no nosso nosso site, aqui no chat, aqui, né? Então, ele é oferecido na Unital, mas, na verdade, a Associação Pro Ecovilas procurou a Unital para poder abrir esse curso, né? É de 1 ano, né? Então, tem um custo aí de 550, né? Mais 17 de 550 aí para trabalhar, mas nós temos bolsas também, tá? Tem cursos online que também são abertos, tá? No site aí vocês vão ver depois, tem cursos para quem quiser fazer uma disciplina isolada, também tem. Cada disciplina custa 550, que dura 2 a 3 meses, cada disciplina. Então, se você for ver por mês, né, vai dar menos de R$200 por mês o custo de uma disciplina, tá? Que a gente quis fazer mais acessível possível, né? Os professores aí trabalhando com valores bem baixos para poder dar mais acessibilidade, tá? O curso, né, teve início a primeira turma em março, abril de 2021, vai ter aí, provavelmente, em março, abril de 2022 também, né, abertura. E as atividades presenciais são todas feitas na Ecovila Vargem Grande, que é o nosso laboratório, tá? E as aulas são aos sábados, das 8 ao meio-dia, da 1 às 17, ou 1h30 às 17, tá? Então, os horários aí que nós temos, tá? Então, nós temos aí várias possibilidades, né? Então, esclarecer para vocês aqui, hoje não vou passar isso aqui, depois tem lá no site, né? E, como eu estou representando aqui a Associação Pro Ecovilas, né? Tá? Que é essa nossa ONG, né? Que tem essa pegada aí, né? De difundir o conhecimento sobre as ecovilas, conscientizar sobre a importância de novas formas de urbanismo, né? Tá? E muito obrigado a todos aí, desculpa, não sei se eu estourei o tempo meu aí, né? Falar, viu, pessoal? Excelente, Morelli, valeu, né? Acho que foi muito, muito interessante, né? O professor Ademir Morelli, ele deu um panorama bastante amplo, né, do contexto das ecovilas, né, passando por esse olhar global, mostrando os contextos inerentes a ela, né, os aspectos sociopolíticos de organização comunitária, o que é muito interessante, né, e oportunidades, né, ele mostrou para vocês que, assim, a gente sempre fala que
sala de aula são milhões de quilômetros quadrados, né? Quando a gente olha para o mundo e quando a gente olha para o nosso país. Nos restringe aos metros quadrados da nossa sala de aula. E aí tem muita coisa legal, né? O pessoal está elogiando bastante aí, né? Foi bem legal mesmo. E você tem muita oportunidade para se conhecer, para se aprender, né? E eles oportunizam isso, né? Porque o que a gente vê, na verdade, é que a Ecovila não é uma ideia de isolamento, mas é uma ideia de promoção de uma nova sociedade, né? Exatamente. Então, isso é muito interessante. Vamos fazer a conexão aí falando o professor Carlos Andrade, né, no primeiro ano, com os alunos da engenharia ambiental, né, especificamente, ele falou a teoria do ter crescimento econômico, né? E parece algo muito abstrato, né, quando a gente olha com uma teoria econômica, né? O que o Morelli mostra aqui, com o movimento das ecovilas, ele mostra a forma operacional desse processo, né? Que não é só uma forma de reduzir os impactos da economia no meio ambiente, mas é uma nova forma de viver, né? E essa nova forma de viver, ela tem uma ética, né? Ela envolve justiça restaurativa, ela envolve essa ideia da simplicidade voluntária. A gente citou, inclusive, já esse livro do Duane Eldin, né? Que é a simplicidade voluntária. Então, ele tem uma série de referências que são interessantes. Eu acho que é o mais importante de tudo, né? Assim, colocando como reflexão do Fritjof Capra, né? Ele fala que muitas vezes as soluções são mais parte do problema do que da solução, né? Se a gente olha, por exemplo, das soluções que são dadas dentro do marco de uma economia de mercado, que é o que nós estamos vivendo, né? A gente vê que isso causa muitos danos e muitos problemas. A gente pode falar, por exemplo, quando a gente fala do urbanismo funcionalista, do modernismo, né, que o Morelli cita, ou a gente pode citar programas recentes de habitação social, e pode citar o caso Minha Casa Minha Vida, né? Como que você pensa em moradia, né? Você pega, né, a partir de interesses de incorporadoras, né? Elas escolhem o pior local, né? Distante dos sistemas de transporte, de tudo, onde, enfim, você provê ali água, luz, que também se não tivesse isso, né? Mas você despeja as pessoas ali. O que mais me assustou em Minha Casa Minha Vida que eu visitei, inclusive visitei com o Djalma Neri, né, que é vereador aqui em São Carlos, que trabalha com permacultura, como o Morelli também, é a desagregação do tecido social. É uma coisa assim impressionante os conflitos que se colocam, as questões que se colocam muito pela precariedade, pelas dificuldades de acesso. Então, é muito impressionante. Quando o Morelli coloca a ideia das ecovilas, ele envolve um processo de total transformação de tudo isso, né? É muito mais do que uma forma, né, urbana, os objetos fixos que nós observamos ali, né? É uma nova forma de viver, onde os arranjos sociais, a ideia de uma economia solidária, uma ideia de colaboração, ela se coloca. E aí, assim, muitas pessoas falam do ideal, não, mas isso é muito idealista e tal. Bom, então vamos destruir o mundo. Porque se a gente não construir um caminho, assim, a gente viu o que está acontecendo com o Pantanal, a gente viu o que está acontecendo com a Amazônia, a gente viu a situação social, quer dizer, cada vez mais dinheiro concentrado no topo, as pessoas na miséria. Estamos indo para quem assistiu o filme Elysium, né? A gente está caminhando para isso, né? E o que, de certa forma, o professor Ademir Fernando Morelli mostra é que existe um caminho possível, não é o único, né? Mas eles estão construindo algo. Isso é construído a partir de uma rede global, né, Morelli? Então, isso, é muito interessante. Então, é muito importante que você colocou aí, Marcelo, porque é o seguinte, é um ativismo, a gente fala que a gente quer dar um exemplo, mas é muito desafios para quem quer uma ecovila, sabe? Por exemplo, primeiro que as ecovilas, tá, como tal, como elas querem, elas não são reconhecidas legalmente no Brasil. Se for praticar a prática do urbanismo hoje como está, né, as ecovilas, elas seriam a maior parte, falando pejorativamente, seriam clandestinas ou não regularizadas, assim, né, irregulares, tá? Porque não tem como você colocar o modelo dela dentro do que existe de leis. As leis estão atrasadas, tá? Não estão conseguindo incorporar. Então, nossa luta como ONG, uma das principais é mudar as legislações, né, para que aceitem ecovilas. Olha só a nossa luta como está. Então,
uma das primeiras lutas da nossa associação Pro-Ecovilas foi aqui em São José mudar o zoneamento para permitir a ecovila em determinados locais, porque o zoneamento é o maior instrumento segregador que ele está colocando aí. Segrega, né? Segrega porque ele não considera as questões sociais inerentes à cidade, né? Ele segrega, às vezes, funcionalmente, né? Mas cria problemas seríssimos, né? De disrupturas sociais. Então, a ecovila ela tende a integrar isso e ela fica marginalizada também. Então, ela tem que ficar atuante aí para tentar, no plano diretor, na lei de zoneamento, mudar e ser incorporada. Nós conseguimos, e São José foi uma das primeiras cidades no Brasil, eu falo primeiro porque a gente não sabe, né, se oficialmente é a primeira, mas uma das primeiras a incorporar ecovilas no seu plano diretor, tá? E no seu zoneamento. Tá? Permitir locais e formas de ocupação que são compatíveis com ecovilas, elas não vão ser irregulares. Tá? Isso é importante, é uma luta nesse sentido. Então, e o professor Morelli colocou uma questão que é importante, né? Os alunos da arquitetura urbanística já estão mais acostumados com o conceito de urbanismo funcionalista, né? E os alunos da engenharia ambiental vão trabalhar agora com aqueles textos da Hermínia Maricato, a ideia fora do lugar, o lugar fora das ideias, né? E o texto do professor Flávio Vilaça, que, na verdade, a gente está finalizando lá a apresentação do seminário, são os últimos seminários lá, né? Os penúltimos seminários, no qual nós vamos abordar essa questão, né? Quando a gente traz a discussão das ecovidas aqui, com toda essa paixão que o professor Ademir Morelli colocou, nós vamos ver como essa discussão da maneira como que a gente constrói a legislação urbana, de certa forma, reforça muito mais esses padrões de segregação socioespacial, né, do que uma ideia inovadora, como é colocada aqui através das ecovilas, né? Então, são novos olhares que se colocam para além do urbanismo funcionalista, que tem a ver com o Fordismo, que tem a ver com o Taylorismo, que tem a ver com toda uma lógica de estruturação de uma sociedade industrial capitalista, né? E da ascensão do que a gente chama de modernidade, que rompe com as tradições, que rompe com aquelas formas de organização social que, de certa forma, as ecovilas tentam trabalhar dentro de um contexto de organização social que envolvia muitas sociedades pré-modernas também, né? Que eram umas ideias de maior coesão e uma ideia mais colaborativa, né? Pessoal, vamos abrir para perguntas, então? Temos perguntas aí, pessoal? Vocês têm dúvidas? Colocar alguma questão? O Afonso, bora lá, Afonso. Bom, acho que boa tarde já, agora, aos professores. Eu queria perguntar, professora Ademir, sobre a questão das sedes no Brasil. Se o senhor acredita aí que nós tivemos nesse movimento pós-70 algo parecido com as ecovilas se desenvolvendo, sobretudo aí no estado do Paraná, em alguns outros lugares onde as SEBs atuaram, e por que hoje no Brasil existe tanta elitização e gourmetização dos movimentos ambientais de ocupação espacial? Por que esse é um caminho que cresce tanto? Qual a dificuldade que o senhor vê na implementação de um projeto popular? Ô, Afonso, uma ótima pergunta, né? Com certeza, todo esse movimento, né, que ocorreu aí, né, ele pode ser, sim, né, como, vamos entender, movimentos de transição, né, como as próprias ecovilas, né, como a gente pode caracterizar, né, transição aí para novas formas, né, mais sustentáveis, né. E o que está acontecendo, né, dessa elitização é uma apropriação de um falso discurso do movimento próprio das ecovilas, né, por grandes empreendedores imobiliários, né? Então, eco-resort, eco-village, não sei o que lá, parque. Eles colocam um monte de nome ali, coloca para determinado... Aí você vai visitar o local, eu fui visitar, né? É totalmente insustentável. Não tem algumas práticas mínimas ali, né? E você acaba... produzindo, né, vamos dizer assim, muito mais um movimento que é elitizante e que ainda, pior de tudo, nem é também sustentável. Então, é terrível isso. E também tem, sim, ecovilas sendo feitas, tá? Tem até
escritórios que eu conheço, né? Aí sim sendo feitas para venda, com todos os requisitos que estão com a Ecovila, só que a forma, a concepção dela, para mim, já é errada, né? Que é algo que é vendido, né? Uma Ecovila vira uma mercadoria. A gente não quer isso. O movimento Ecovila não quer que a Ecovila vire uma mercadoria, né? E a dificuldade maior que nós vemos para isso, né? Primeiro, falta de ausência total de políticas públicas, né, para isso. Logicamente que não há, como eu falei, é ao contrário. As políticas públicas restringem as ecovilas, outras formas de ocupação, né? E os próprios movimentos mais alternativos estão começando a se organizar agora, né? Por exemplo, a nossa ONG é uma das primeiras ONGs em relação a ecovilas, né? Eu falei, vamos ver se Pro Ecovilas tem algum nome já, que está registrado já. Não tinha, não tem, né? Movimento Pro das Ecovilas não tinha. Então, nós ficamos surpresos com isso, né? Então, esse movimento ainda precisa se organizar melhor, se estruturar, né, para poder demonstrar para as pessoas que existem caminhos e vias alternativas dessa lógica absurda, né, que impede as pessoas de acesso à moradia, ao próprio espaço e a novas formas de vida. Tá? A gente pensa isso, que existe mesmo uma apropriação toda, né, e restrição também por parte dos poderes públicos. Né? Muito obrigado. E foi incrível. Obrigado mesmo pela palestra. Obrigado, José. E essa coisa que o Avanço colocou da gourmetização, é interessante como isso, inclusive, quando a gente for discutir o plano diretor de São Carlos, né, que a gente participou lá do grupo de trabalho, né, a discussão era essa mesmo, né? Olha, se a gente permite as ecovilas, que tinha um tensionamento para possibilitar as ecovilas no tecido periurbano da cidade. A São Carlos já tem assentamentos rurais, então tem toda uma lógica de ocupação que as ecovilas viriam muito a somar com relação à melhoria da área periurbana, né? E aí a discussão era essa, não, porque se a gente libera, isso tudo vai virar loteamento fechado, né? A tendência de você o capitalismo ele se apropria muito desses elementos. Então, como você constrói esse arranjo para que você realmente sejam ecovilas, é uma discussão importante também, assim. A primeira questão de ecovilas é não ter muros. Essa é uma das questões mais cruciais. Nem da ecovila com os vizinhos e nem entre as pessoas. É muito bacana isso, né? Não ter isso. Tá? Quem ainda não andou por São Carlos vai ver, é uma cidade de muros, né? Tem condomínio que assim, você anda numa rua, é muro de um lado, muro do outro. Uma vez, inclusive, eu estava andando, apareceu um pitbull, não sabia nem por onde correr. Caramba! Então, é impressionante, assim, como você destrói a própria ambiência de convivência urbana, né? Os muros são um elemento síntese, inclusive, da nossa sociedade contemporânea, né? A gente pode pegar o muro no México, entre os Estados Unidos e o México, os muros dos condomínios. Então, é uma sociedade completamente murada e segregada. Né? Sim, é péssimo isso, péssimo. As ecovilas, a gente não tem essa... A melhor segurança é você ter um bom convívio com toda a sua vizinhança, com tudo isso. Esse é o principal que a gente prega lá, né? Pessoal, mais alguma pergunta? Fechamos, então? Foi bem legal, né? Uma manhã bem gostosa, aprendizado. Né? Sempre vai trazer gente nova aí, né? O professor Morelli aí, que trazer a experiência dele, né? Com engajamento, com a luta, é bem legal, né? E junto também o pessoal aí da arquitetura da ambiental, né? Acho que o momento de troca é gostoso assim, né? Eu que agradeço o convite, agradeço a atenção de todos, viu? E lógico, a gente colocou uma série de conceitos aí, esse da questão de todos os habitantes da cidade, né? Seres vivos, né? É algo que eu estou lutando muito, vou começar, tentar escrever um artigo, né, sobre isso, e mostrar, né, que sem isso a gente não vai conseguir o que chamam de sustentabilidade, não tem. Né? Se pensar só no humano, como tem falado aí, né, não vai resolver nem problema social, nem ambiental. Dialoga muito com o combate contra o especismo, isso mesmo. Bacana, bacana. Um olhar integral da vida, né? Exatamente. Bacana, pessoal, bacana mesmo, é isso aí. A gente quer passar por aí e vamos trabalhar com
com outras visões, né? Inclusive os movimentos, né? Eu tenho um amigo meu que o sobrenome dele é do mundo, tá, pessoal? Aí a família dele, ele mudou o sobrenome, agora é do mundo, o famoso João do Mundo. Então, é uma figura, né? Ele mora na Chapada lá. Ele tem essa questão, então, do especismo, né? Tem a questão do contra isso, logicamente, né? Contra o próprio nacionalismo, falso nacionalismo, né? Que é a visão aí toda, né? De se trabalhar muito mais aí uma visão de poder, né? Toda, né? Também, né? De manipulação. E isso é muito importante também. Né? Falar do mundo é como ser daqui do planeta, né? Que é isso que tem que ter, essa visão que tem que ter, né? Por aí, viu? Sejamos cidadãos do mundo. Fechamos, então? Então, um abraço para todo mundo, né? O pessoal da arquitetura da Unital, o pessoal da engenharia ambiental também, né? Da ESC, né? E vamos, que semana que vem tem mais aí, né? A gente tem caminho longo aí até o fechamento do semestre, mas foi viu, Morelli? A gente queria agradecer muito aí, foi um momento muito rico de aprendizado, também de utopia, né? Essa utopia que é o combustível para a gente continuar caminhando, nesse sentido que eu estou querendo dizer, né? Com essa energia, com toda essa vontade que você faz, você mostra que é possível, né? Sim, com certeza. Que realmente anima a gente bastante enfim, enche o tanque aí de gasolina nossa para a gente continuar nessa luta, né? Todos nós. Maravilha, viu? É isso aí mesmo. Valeu, pessoal. Boa tarde, então. Até mais. Aí, bom almoço para todo mundo. Até logo, todo mundo, viu? Até logo. Estão saindo também. Moré, a gente vai para o Uruguai assistir o jogo lá? Tá gravando aí, vamos pegar aqui. Brincando. Não, mas vamos. Vou cancelar a gravação, tem gravação.